Nessa primeira parte a gente faz um apanhado geral, trazendo para vocês os insetos associados ao sistema radicular. A grande característica desses insetos associados ao sistema radicular vem o que a gente chama de polifagia, ou seja, são insetos polífagos, insetos que vão se alimentar de uma grande quantidade de plantas hospedeiras. Por que isso daqui é fator definidor para nós? Porque muitas vezes, em função do sistema de rotação de cultura que a gente faz, a gente espera que vai ter uma quebra de ciclo, alguma influência nesses insetos, mas geralmente isso daí não vai ocorrer. Por quê? Porque esses insetos, independente do sistema radicular que esteja ali, eles vão estar se alimentando e eles vão estar associados. Por isso que, principalmente, para manejar eles, a gente tem que trabalhar muito em sistemas e muitas vezes em situações que a gente tem grandes densidades populacionais, a gente tem que começar a trabalhar em algumas subpressões pontuais, ou seja, ações que a gente pode fazer de maneira pontual justamente para diminuir essa população de insetos. O grande diferencial deles vem muito associado ao aparelho bucal, ou seja, esses insetos eles vão estar divididos quanto ao seu aparelho bucal. Por quê? Porque insetos de aparelho bucal mastigador, ou seja, insetos que têm a capacidade de retirar as partes da planta, geralmente são insetos que vão apresentar um impacto maior no desenvolvimento da cultura. Por quê? Porque praticamente eles estão associados à rizosfera, ou seja, todo o sistema radicular. Ao passar a retirar partes da planta, geralmente eles vão impactar, eles vão reduzir essa superfície de absorção e automaticamente causando um maior impacto num curto período de tempo. Já insetos de aparelho bucal sugador, a grande diferença é que eles vão estar basicamente sugando a planta, sendo mais um dreno, ou seja, enquanto que a planta produz fotossimilado, enquanto que a planta está retirando aquele substrato do solo, esses insetos eles vão praticamente nesse dreno ali retirar parte disso daí, ou seja, eles vão estar se alimentando de xilema e de floema. Numa diferenciação, praticamente a gente vai ter dois grupos, aqueles insetos que vão atacar a parte do sistema radicular com aparelho bucal mastigador. Esses insetos aí, a gente tem uma maior diversidade. Já insetos que vão atuar como sugadores, a diversidade é um pouquinho menor. Nessa próxima situação aqui, ela é bem visível, ou seja, a gente vai ter insetos com aparelho bucal mastigador e insetos com aparelho bucal sugador. A grande diferenciação aqui qual que é? Basicamente são os grupos de insetos que eles vão abranger. Sendo o primeiro grupo, insetos de aparelho bucal mastigador, basicamente são insetos com desenvolvimento holometável, ou seja, de ovo, larva, pupa e adulto. Sendo que a fase mais daninha desses insetos é a fase de larva, ou seja, quando os insetos, numa das fases do seu ciclo de vida, vai estar no solo. Geralmente, que grupos de insetos que vão abranger de aparelho bucal mastigador? Um primeiro grupo aqui, bem geral, que a gente tem, basicamente que são os corós, ou seja, desde Lobuderus abderus, que a gente chama ele de coró das pastagens, o Filófaga cuiabana, que a gente chama de coró da soja, a gente tem aqui Filófaga triticófaga, que é o coró do trigo, a gente também tem o Liogenes fuscus, que é o coró do milho, que a gente chama, ou seja, basicamente aqui a gente tem o grupo de corós, ou bicho-bolo, ou pão de galinha, são nomes comuns. São larvas que têm formato de C, são larvas que geralmente estão associadas ao aparelho bucal. Além disso, outro importante inseto está aqui, ó, a nossa querida Diabrótica speciosa, conhecida como larva alfinete, um inseto que não só causa danos no sistema radicular, mas também os seus adultos causam algum dano na parte aérea. Além disso, outra larva alfinete, mas pouco usual, pouco comum, mas presente nas nossas áreas de cultivo, é aqui a Cerotoma. Também é muito importante. Além disso, outro inseto que aqui pode acontecer, que a gente está falando tanto do Austilos variegatus, que é a larva angorá, tanto também como o Conoderus escalares, conhecido como larva arame. Ou seja, todo esse grupo de insetos aqui prefaz aqueles de inseto de aparelho bucal mastigador, cuja geralmente as larvas desses insetos são colocadas na base da planta. Após isso, os ovos desses insetos são colocados na base da planta. Após isso tem a eclosão, as larvas começam a penetrar no solo e conforme vão aumentando de tamanho, elas vão aumentando a profundidade. Esses insetos aí, basicamente, a parte do ciclo de larva são aquela parte que ele vai estar associado ao sistema radicular.
Um outro grupo de insetos está aqui, ó, insetos de aparelho bucal sugador. Esses insetos de aparelho bucal sugador aqui, o desenvolvimento muda do anterior, onde que esses insetos, basicamente, eles vão ter um aparelho bucal sugador picador, eles vão estar associados ao sistema radicular da planta, se alimentando tanto do xilema quanto do floema, e aqui basicamente são o grupo dos hemípteros, basicamente da família Cydnidae, ou seja, essa família é uma família de percevejos associados ao sistema radicular, e aqui basicamente a gente encontra dois gêneros específicos. O primeiro gênero, que é o Scaptochores, geralmente a gente chama de percevejo castanho, e o segundo aqui, Anthracoscores, que é outro grupo de percevejos que também vai ocorrer. Ou seja, basicamente a gente tem aqui todos aqueles percevejos que vão ocorrer, todos aqueles percevejos e outros insetos que vão ocorrer na rizosfera, ou seja, no sistema radicular.